igreja pode sentar? Amados, há algumas semanas nós estávamos no mês da família e nos foi trazido aqui uma palestra pela irmã Eneida, onde em algum momento da palestra nós fizemos uma citação de um texto de Gênesis capítulo 4, os versos 6 e o verso 7, aonde nós comentamos ali sobre a ação que o pecado ele gera na vida do homem, e o homem ele vive um momento de indecisão, ele vive um momento de luta, um momento de batalha, até então ele decidir, ou melhor, mediante as suas forças, se ele comete essa falha ou não. E é exatamente nesse texto de Gênesis, capítulo 4, verso 6 e o verso 7, aonde nós iremos meditar na mensagem de hoje. O texto nos diz assim: E então disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à tua porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém? Pai, mais uma vez nós adoramos ao Senhor e engrandecemos o teu santo nome, Senhor, agradecendo a ti, Senhor, pela oportunidade concedida de estarmos aqui em tua casa, em comunhão com os nossos irmãos, de estarmos, ó Deus, celebrando este culto de adoração ao Senhor, aonde nós temos aqui, Senhor, a oportunidade de te louvar, a oportunidade de cantar canções, ó Deus, que celebramos a ti, que direcionamos ao Senhor, a oportunidade de nos conceder, Senhor, o momento de dedicar no teu altar os nossos bens e as nossas vidas, de apresentarmos questões ao Senhor em oração, ó Pai, por apresentarmos as nossas questões, os nossos desejos, os nossos anseios em oração, ó Pai, mas também para ouvir a tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos oriente por meio dela e que o Senhor nos dê a oportunidade de sermos pessoas mais parecidas com o teu Filho amado Jesus. Amém. Amados, a mensagem de hoje ela tem por título A Maldade do Homem e a Bondade de Deus. Se pararmos para analisar, se pararmos para pensar um pouco sobre a nossa condição diante de Deus, nós percebemos que há uma diferença muito antagônica entre o ser humano e entre Deus. A história da humanidade está repleta de exemplos, é repleta de atos que nos certifica essa verdade que eu acabei de citar. O homem ele é revestido de ódio, o homem ele é revestido de ira, exemplos de pecados que o homem comete, e muitas vezes ele reclama, quando nos deparamos então com Lamentações capítulo 3, verso 39, do que é que se queixa o homem, do que é que o homem reclama tanto, a não ser dos seus próprios pecados. E aí nós paramos para fazer algumas análises históricas de situações as quais o homem demonstra a sua maldade. Se pararmos para pensar, na década de 40, quando Adolf Hitler matou milhares e milhares de pessoas, milhares e milhares de judeus, porque eram judeus. Quando nós pensamos na igreja no tempo de Paulo, no tempo de Pedro, aqueles discípulos foram perseguidos, muitos cristãos foram condenados por Nero, por terem supostamente colocado fogo em Roma. E por causa disso eram colocados como tochas humanas para iluminar o palácio do imperador. Pessoas eram lançadas no Coliseu para que fossem destroçados por feras. Mas isso é uma coisa tão distante de nós.
Será que nós não vemos nos nossos dias ações ferozes dos seres humanos que exemplificam essa maldade que habita no coração da humanidade? Se pararmos para pensar, no ano de 1900, ou melhor, no ano de 2008, teve um caso que chocou o Brasil. Quem não se lembra da história da garotinha chamada Isabela Nardoni, a qual foi, com 5 anos de idade, salvo engano, foi lançada da janela do apartamento dos seus pais, tão somente porque a sua madrasta não gostava dela, e aquela garotinha morreu com uma queda terrível. Se pararmos para pensar na Elisa Samúdio, que não somente matou seu marido, mas de uma forma tão terrível, destroçou o seu corpo e escondeu. E por que não pensarmos naquele caso da jovem que matou seus pais à paulada por causa do seu namoro, o qual os pais não aceitavam? Mas, amados, situações como essa, que por ciúme, que por ódio ou por qualquer outro sentimento, destrói pessoas, destrói vidas, destrói relacionamentos e destrói uma comunhão com Deus. Deus, Ele disse para Caim, para que ele não alimentasse o ódio do seu coração, pois o resultado seria o pecado. Nós precisamos nos controlar diante das dificuldades, nós precisamos nos controlar diante da raiva, nós precisamos nos controlar diante das questões que nos tiram a paciência. Porque quando nós não nos controlamos, nós damos vazão à maldade que já habita entre nós, à maldade que já é inerente a cada um de nós, pois nós somos sementes do pecado. A Bíblia nos diz que o pecado passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Paulo diz que pecado não é mais aquilo que ele simplesmente pensa ou simplesmente aquilo que ele faz, mas pecado é aquilo que ele é, porque ele reconhece que na sua vida, ele reconhece que no seu corpo habita a semente pecaminosa, então ele precisa se policiar todo o tempo, ele precisa cuidar das suas ações todo o tempo, para que ele não venha fazer com que muitas vezes essa ira que habita no seu coração, essa ira que algumas ações externas despertam em nossas vidas, não venham extrapolar e fazer com que esse pecado que habita em cada um de nós venha a aflorar. Mas, queridos irmãos, nós precisamos nos controlar para que o pecado ele não seja consumado em nossas vidas. Mas a grande questão é, e isso a Bíblia nos confirma, que todos nós somos pecadores e que todos nós nos iramos e que todos nós nos enraivecemos. Mas eu quero fazer uma pergunta para você, baseada no versículo 6 do capítulo 4, o qual nós lemos. E então disse o Senhor: por que te andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Qual é a razão da tua raiva? Deus está perguntando aqui a Caim: Caim, qual é a razão do teu ódio? Qual é a razão da tua raiva? E eu quero fazer uma pergunta retórica a você nessa noite: o que é que te faz despertar a tua ira? O que é que te faz perder a cabeça? Me permita usar o evangeliquez. O que é que te faz descer para a carne? É a injustiça? Talvez seja o preconceito? Talvez seja o comportamento do teu filho ou o comportamento da tua filha? Talvez seja o comportamento do seu cônjuge. Quando nós visitamos o texto de 2 Samuel, capítulo 12, do verso 1 ao verso 7,
Davi ele já havia cometido o pecado. E então Deus ele usa o profeta Natã para ir até Davi e chamar a atenção de Davi por causa daquele erro que ele havia cometido. E então Davi cria uma história, Natã cria uma história muito bela e diz para Davi: olha Davi, havia ali um camponês que ele só tinha uma ovelha, e havia um homem muito rico, e esse homem muito rico, ele tinha muito gado, tinha muitas riquezas, e quando chega um determinado momento, aquele homem rico recebe umas pessoas importantes na sua casa, e o que é que ele faz? Manda com que pegassem a ovelhinha daquele homem pobre, matassem para alimentar aquelas pessoas que haviam chegado na casa daquele homem rico. E Davi responde de uma forma muito raivosa, de uma forma com ira no coração, que este homem ele seja castigado pelo erro que ele havia cometido. Natã então chama Davi e diz: olha Davi, esse homem é você. Davi mostrou-se irado, Davi mostrou ódio e pediu a morte para quem tinha cometido tal delito. De que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados? Muitas vezes, irmãos, nós apontamos, mas estamos cometendo a mesma falha. Em Gênesis capítulo 4, cada homem estava levando a Deus o seu sacrifício, estava levando a Deus a sua oferta, e de alguma forma Deus ele demonstrou favorável à oferta de Abel, mas não se mostrou favorável à oferta de Caim. Hebreus capítulo 11, verso 4 vai nos confirmar isso. Deus se mostrou favorável ao sacrifício o qual Abel estava fazendo a ele, mas não se mostrou favorável ao sacrifício que Caim estava fazendo. A grande questão é que o sacrifício o qual Abel fez foi um sacrifício de fé, foi um sacrifício sincero, mas o sacrifício de Caim não foi. Caim então se irou e revelou o desejo que habitava no seu coração, revelou o espírito que habitava em seu coração. O orgulho ferido se transformou em inveja, se transformou em raiva, se transformou em ódio, se transformou em violência, e isso resultou em morte. Nós precisamos ter controle das nossas ações. É por isso que um dos dons do Espírito é o quê? Domínio próprio. Nós precisamos ter domínio próprio sobre as nossas ações. Nós precisamos ter domínio próprio sobre os nossos sentimentos. Sabe por quê, irmãos? Porque o ódio ele vai nos conduzir à destruição. Olha só o que é que nos diz o verso 7: e se procederes bem, não é certo que você será aceito? Se todavia procederes mal, o pecado ele jaz à tua porta, e o seu desejo será contra você, mas você precisa dominá-lo. O ódio conduz à destruição. Eu quero ler em Provérbios, Provérbios de número 4, verso 17. Na verdade, eu quero ler alguns versículos acima, ou melhor, alguns versículos abaixo, a partir do verso 4. Não entre na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. Evita-o, não passe por ele. Desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem os que se fazem o mal. Foge deles o sono. Se não fizeres tropeçar alguém, porque comem
o pão da impiedade e eles bebem o vinho da violência. Mas ande pelas veredas do justo. O homem não tem consequência, irmãos. Ou melhor, ele não tem noção das consequências que o pecado lhe traz sobre a sua vida. O texto diz que o resultado da ira, raiva, ódio, inveja de Caim foi o assassinato do seu próprio irmão. A grande questão é que isso não é uma realidade tão distante de nós, não. Quando nós ligamos a TV, nós vemos casos diários nos telejornais de situações semelhantes a essa. Pessoas que não têm domínio próprio, pessoas que não controlam a sua raiva, que não controlam a sua ira, e essa ação, muitas vezes, leva à destruição. Abel, ele temeu o castigo de Deus. Abel temeu o castigo dos homens. E a grande questão é, irmãos, que assim como no tempo de Abel, hoje ainda existe tanto a lei de Deus quanto a lei dos homens. E por mais que nós sejamos iluminados por Deus, por mais que nós tenhamos conhecimento das Sagradas Escrituras, nós não estamos livres do juízo dos homens, não, pelo contrário. O homem, ele é responsável pelos seus atos, tanto diante da lei divina, quanto diante da lei humana. Nós sofremos consequências, tanto diante da lei de Deus, quanto diante da lei dos homens. Todas as nossas ações, elas trazem consequências. Todas as nossas decisões trazem consequências. Nós nos afastamos de Deus quando nós cometemos falhas similares, e mesmo assim, ainda temos que responder às consequências humanas. Vidas são destruídas, famílias são devastadas, e a distância de Deus somente aumenta. Ezequiel, ou melhor, Isaías 59, no verso 2, nos diz que as nossas iniquidades, elas fazem separação entre nós e Deus. O profeta Ezequiel, no capítulo 42, verso 20, também vai fazer essa mesma confirmação. As nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Mas Deus, ele concedeu o poder do domínio próprio ao homem. Deus concedeu a cada um de nós o domínio sobre o pecado. A Bíblia nos diz que quando nós reconhecemos Cristo como Senhor de nossas vidas, quando recebemos Jesus sobre as nossas vidas, nós recebemos também o Espírito Santo de Deus. E é Ele que nos conforta, é Ele que nos consola, é Ele que nos orienta. É o Espírito que nos fortalece. É o Espírito que nos chama a atenção quando estamos em caminhos tortuosos. Mais uma vez, o versículo 7 de Gênesis capítulo 4, o Senhor diz: Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Percebe que Deus apresenta para Caim que ele tem a decisão de cometer o erro ou não? A decisão é nossa, irmãos. Êxodo capítulo 26, no verso 33.
pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu, pois o véu vos fará separação entre o santo lugar e o lugar santíssimo. O véu do templo, ele encobria a glória de Deus. O véu do templo fazia a separação de Deus com o homem. Ocultava a arca, a qual representava a presença de Deus. O homem, ele não tinha acesso por causa da sua maldade. O homem não podia se aproximar porque ele mesmo poderia se transformar em sacrifício. Amados, o véu que representava a distância entre Deus e o homem, conforme o sacrifício de Cristo, ele deixou de existir. Ele foi rasgado de alto a baixo, permitindo com que o homem tivesse acesso à presença do Pai. Deus nos salvou. Deus nos transformou em novas criaturas. Deus nos transformou em pessoas que buscam a semelhança de Cristo. E cabe a nós praticarmos, amados, essa decisão de sempre estar do lado correto, de sempre estar do lado de Cristo, de nunca permitirmos com que essa maldade que habita entre nós, ela possa aflorar. Caim, Deus disse, está nas tuas mãos a decisão de fazer o certo ou o errado, e você tem o domínio dessa decisão. Agora, irmãos, se nós ao longo da nossa vida não praticarmos isso, é como um exercício. Se nas coisas pequenas nós permitimos com que essa maldade que habita em nós, ela aflore, nós não teremos força suficiente para resistir quando vier as maiores tentações. Nós não teremos força suficiente para resistir quando problemas maiores virão. Eu já falei aqui para a igreja o conceito que eu tenho sobre jejum. Se você tem força para resistir a algo que não é essencial para a sua vida, ou melhor, se você tem força para resistir a algo que é essencial para a tua vida, você terá força para resistir a algo que não é essencial. O alimento que você rejeita quando você está praticando o jejum, ele é essencial para você. Você precisa dele para sobreviver. Mas você consegue ficar sem se alimentar. O pecado, ele não é essencial para a sua vida. Então, se você tem força suficiente para resistir a algo que é essencial, você vai ter força suficiente para resistir a algo que não é essencial. Caim tinha o poder de escolher, de praticar o bem ou o mal. E aí, amados, quando nós abrimos, por exemplo, em Salmo de número 4, verso 4, ou em Efésios, capítulo 4, verso 26, nós vemos a resposta de Deus para essas ações. Efésios 4, 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Efésios, capítulo 4, verso 26, verso 27. Vamos ver o que é que nos diz Salmo. Salmo de número 4, verso 4. Irai-vos
e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Deus está dizendo: olha, você tem até o direito de se irar. Você tem até o direito de se enraivecer com certas situações. Mas só vá até aí. Coloca a tua cabeça no travesseiro, descansa. Dobra o teu joelho. Ora ao Pai para que essa raiva se dissipe e não venha crescer ainda mais no seu coração. Você pode até se irar, você pode até se indignar, mas não alimente. Não cometa o mesmo erro que Caim cometeu. Mas permita com que de fato o Senhor, Ele possa cuidar da sua vida de uma forma ampla, de uma forma total, de uma forma plena. Jesus, Ele transformou as nossas vidas, irmãos, e nos deu o exemplo de como nós devemos nos comportar. Nos deu exemplo, nos deu forças para que nós possamos resistir ao mal. Jesus nos salvou. E caso você ainda não sofreu essa transformação, se você ainda não vivencia essa força a qual nós recebemos de Deus, essa orientação a qual nós recebemos das Sagradas Escrituras, eu te convido nessa noite a conhecer Jesus de uma forma mais íntima, a não ser somente aquela pessoa que observa Jesus de longe, mas ser um dos discípulos que observam Jesus de perto, que sentam à mesa com Jesus, e que não só se aproxima de Jesus por causa do pão que perece, mas por causa dos seus ensinamentos. Não só se aproxima de Jesus porque Jesus, Ele tem algo, e de fato Jesus tem muita coisa para nos proporcionar, mas por aquilo de muito mais importante que Ele fez em nossas vidas, que foi se entregar em sacrifício por nós, que foi derramar o teu sangue na cruz do Calvário e dizer: Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tudo isso que Cristo fez foi por causa de mim e foi por causa de você. Eu quero orar por você nessa noite. Enquanto nós fazemos essa oração, eu quero convidar o Ministério de Louvor para estar se deslocando aqui para o altar. Querido Deus, Pai, em nome de Cristo Jesus, nós te adoramos, Senhor, e reconhecemos, ó Deus, o quanto nós somos pecadores. Reconhecemos, Senhor, quão grande estrago o pecado ele fez em nossas vidas. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes nós somos os agentes principais que permitem com que esse pecado ainda continue estragando as nossas vidas, por causa das nossas ações. Mas nessa noite o Senhor tem derramado sobre a minha vida a mente de Cristo. Mas nessa noite, por meio da tua palavra, o Senhor Deus tem me iluminado para que eu compreenda que as minhas ações precisam ser ações diferenciadas, que o meu comportamento precisa ser um comportamento diferenciado, que eu não devo me espelhar nas pessoas que estão à minha volta, que muitas vezes não dão um bom testemunho, mas eu devo me espelhar em Cristo, que mesmo sendo humilhado, que mesmo sendo chicoteado, que mesmo sendo crucificado, que mesmo sendo cuspido, que mesmo sendo esbofeteado, Ele amou aquelas pessoas.
E Ele nos deixa esse exemplo. Ajuda-nos, Deus, a sermos pessoas mais parecidas com o Teu Filho. Fortalece-nos, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, de uma forma muito prática, seja um canal de revelação do Teu querer, Senhor, sobre a vida da Tua igreja. Em nome de Cristo Jesus, que o Senhor habite em nossas vidas, que o Senhor habite em nossa casa, que o Senhor transforme e faça, Senhor, de cada um de nós pessoas, ó Deus, que de fato servem ao Senhor em sinceridade. Que esse comportamento, Senhor, pacífico, que esse comportamento, ó Deus, amoroso, o qual o Senhor nos ensinou por meio do Teu Filho amado Jesus, ele possa habitar em nossas vidas, ele possa imperar em nossas vidas, e que isso seja um testemunho da Tua habitação sobre a vida de cada um de nós. E que isso chame a atenção das pessoas que estão lá fora, que eles não compreendam e que eles sejam atraídos, ó Deus, por esse algo diferente que cada um de nós precisamos ter a partir do momento em que nós proclamamos que nós somos discípulos de Jesus. Que cada um de nós, Senhor, possamos desenvolver o domínio próprio para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém.